Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Neste vídeo eu vou estar lendo comentário da lição de número 12, onde estaremos estudando a mesma no próximo dia 18 de dezembro de 2022. Se Deus quiser e vivermos como diz a Bíblia, estaremos com esse estudo da Palavra de Deus neste quarto trimestre deste ano corrente. Estaremos assim, se Deus quiser, estudando. E eu, neste vídeo, estarei lendo, fazendo a leitura desta lição. E, a princípio, vamos começar a lição de número 12 para o dia 18 de dezembro de 2022. Vou estar apresentando a estrutura deste estudo. O título desta lição é Imersos no Espírito nos últimos dias. Temos o texto áureo, que está em João 7,38, a verdade prática. Estaremos aqui com a leitura diária. Para quem já conhece a lição, a leitura diária, como vemos aí, vai de segunda a sábado. Temos um tema com um assunto bíblico para refletir. Esta lição é uma lição específica para os professores. Existe a lição do professor e a lição do aluno. E, continuando aqui, a leitura bíblica em classe, que está em Ezequiel 47, do versículo 1 ao 12. Demora um pouquinho, para ficar nítida, né, aí a imagem da lição. Demora um pouquinho. Temos também os hinos sugeridos, que são hinos com a letra condizente com o tema da lição. São hinos da harpa cristã. Geralmente, sempre, né, são 3 hinos. Nesta lição estaremos lá, né, no dia da escola, entoando os hinos de número 5 da harpa cristã, o 387 e o 553. Plano de aula. O plano de aula, né, introdução. O capítulo 47 é um dos capítulos mais conhecidos dos leitores do livro de Ezequiel. Nesta lição, veremos que este capítulo tem um aspecto escatológico, sob uma relação com o período do milênio. Esse capítulo tem um aspecto pneumatológico, ou seja, as águas descritas no livro podem ser comparadas ao enchimento do crente com o Espírito Santo. E, finalmente, o presente capítulo desdobra a visão escatológica do livro com o reavivamento geológico do Vale do Mar Morto. Portanto, a lição desta semana tem lições preciosas para a vida cristã. Olha aí, né? Lições preciosas para a vida cristã. Aí daqui no plano de aula, número 2, apresentação da lição. Letra A, objetivos da lição. Expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Ezequiel. Esse aqui é o primeiro tópico. Expor o aspecto escatológico do capítulo 47 de Ezequiel. Já no segundo tópico, apontar a implicação pneumatológica da profecia.
ele no tópico 3, comentarístico, descrever o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Letra B. Lendo isso aqui, já existem vídeos, né, no canal Israel com a Aline, que ela mostra o Mar Morto. Ele já começou a ter vida. Tem um vídeo lá no canal da Israel com a Aline, onde ela mostra e já existem peixinhos lá, está voltando já, o que confirma que está muito perto essas bênçãos de Deus acontecerem. Letra B. Motivação. Uma das imagens mais bonitas no livro de Ezequiel é as águas do templo sendo levadas ao Mar Morto, sarando as suas águas. É uma belíssima imagem do que o Espírito Santo faz na vida do ser humano hoje. A letra C. Sugestão de método. É muito importante que você procure avaliar como os alunos poderiam aplicar esta lição às situações da vida deles. Nesse sentido, sugerimos as seguintes perguntas durante a conclusão. Número 1. Se fosse ensinar essa lição, o que você enfatizaria? Número 2. O que você entende por aspecto escatológico? E número 3. O que você entende por aspecto pneumatológico? Ouça atentamente a sua classe. Em seguida, procure trazer unidade às respostas de acordo com a explicação dos tópicos respectivos da lição. Graças a Deus. E também, eu quero dizer, por minha conta também, que o motivo de eu ler esta lição ajuda muito. Por exemplo, se você tem alguém, né, que tem dificuldade de ler, ou até, né, possivelmente, que não sabe ler, mas que na sua família frequenta a escola dominical, escola bíblica dominical, que são realizadas todos os domingos das 9h30 da manhã às 11h30 da manhã. Então você pode colocar o seu parente ou amigo, eles lerem, ou seja, escutarem, né? E com certeza já estarão bastante cientes do conteúdo da lição lá quando a escola estiver sendo realizada. Então é um dos motivos de, por minha vez, eu estar fazendo esses vídeos, e indicando também que quem quiser passar o vídeo mais rápido, pode ir aí, né, nessa engrenagemzinha que tem no rodapé do vídeo e colocar o vídeo mais rápido. Tem ele normal, né, e tem ele mais rápido ou mais devagar. Amém? Glória ao nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Vou continuar aqui. Já aqui na apresentação, no plano da aula, número 3, conclusão da lição. Letra A. Aplicação. Traga exemplos que mostrem o quanto o Espírito Santo agiu na vida de pessoas. Incentive a sua classe a buscar uma experiência poderosa do Espírito Santo. Frisando também que o Espírito Santo é a pessoa que nesta dispensação está pessoalmente presente com cada um de nós, conforme o Senhor Jesus disse, né, que o enviaria e ele daria continuidade à obra que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar também. Número 4. Subsídio ao professor. A revista Ensinador Cristão, letra A, vale a pena conhecer essa revista que traz reportagens, artigos, entrevistas e subsídios de apoio a lições bíblicas adultos. Na edição 92, página 42, você encontrará
um subsídio especial para esta lição. Letra B. Auxílios especiais. Ao final do tópico, você encontrará auxílios que darão suporte na preparação de sua aula. Auxílio de número 1. O texto Águas através do Templo aprofunda a imagem das águas saindo do templo. Número 2. O texto Sarando o Mar Morto amplia a descrição da purificação do Mar Morto. Agora nós já vamos entrar aqui no comentário. Glória ao nome do Senhor. Comentário, né? Pelo nome do pastor. Até já esqueci, deixa eu ver. Deixa eu relembrar aqui o nome do pastor comentarista. Ele está aí na capa ao lado. Deixa aqui só para relembrar. Comentarista, pastor, pelo que me lembro, é Ezequias Soares. Pastor Ezequias. Deixa eu só confirmar aqui. Estou com a lição, mas está lá dentro. Eu não vou me levantar agora aqui para não deixar aí como se fosse uma rasura no vídeo. Mas deixa eu só confirmar aqui o nome do comentarista desta lição. Pelo que me recordo, é o Ezequias Soares. Deixa eu ver aqui, Jesus. Lembrando, né, que o tema geral deste quarto trimestre é a justiça divina, como podemos ver aqui nessa ilustração da capa. A justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Pelo que eu me recordo, depois eu vou comprovar. Está no livro, está aqui na lição, o comentarista é o pastor Ezequias Soares. Vamos entrar aqui no comentário. Introdução. Essa primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo de Ezequiel 40, 1 e 2. A primeira parte, versículos 1 a 6, se concentra nas águas que fluem de debaixo do umbral do templo e, à medida que essas águas sanadoras vão fertilizando as áreas estéreis do Vale do Mar Morto, seguem aumentando o seu volume até se tornar um rio caudaloso. A segunda parte, versículos 7 a 12, descreve o efeito milagroso dessas águas, trazendo vida ao Mar Morto e a toda a região do Arabá. A presente lição foca o aspecto escatológico da visão, mostra a implicação pneumatológica da profecia e o contexto geológico do Vale do Mar Morto. A palavra-chave desta lição é imersão. Aí já me vem logo a lembrança, né, a pessoa viver imergido no Espírito Santo, ou seja, envolvido, se envolvendo no Espírito Santo. Mas algo que eu já deveria ter exercido aqui, eu me adiantei, mas vou retroceder agora, é a leitura do texto áureo. Vale a pena a gente
é se ocupar no nosso tempo com as coisas do céu, é isso? Com um conteúdo como este, desta lição, com a Bíblia, assim, né? Buscando o céu, se ligando com o céu, pensando no céu, através de conteúdos como este também. O título, quero dizer novamente, desta lição é Imersos no Espírito Santo, ou seja, imersos no Espírito nos últimos dias. Texto áureo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7,38. Foi o próprio Deus, Filho, quem falou isto, né? Quem crê nele mais é crer nele como diz a Escritura. Como diz a Escritura. Então aqui ele fala claramente que a Escritura diz a maneira de crer no Senhor Jesus, para que o ser humano tenha essa experiência pessoal, a verdade prática. O rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Leitura bíblica em classe, ou seja, leitura diária. Para segunda-feira é Gênesis capítulo 2, versículo 8 ao 10, onde lemos: o rio do Jardim do Éden aparece no limiar da humanidade. Se Deus quiser, eu vou fazer um vídeo ainda durante esta semana, dedicado apenas à leitura diária. Vou estar aqui acessando a lição, a Bíblia, e lendo e fazendo esse procedimento, se Deus quiser. Senão esse vídeo aqui vai ficar muito cortado também, muito distribuído, né? Vai ficar tipo assim uma salada de frutas. Vou ler aqui apenas a leitura, né? Assim, diária, só esse conteúdo aqui. Na segunda Gênesis, capítulo 2, versículo 8 ao 10, o rio do Jardim do Éden aparece no limiar da humanidade. Isso na segunda-feira, leitura da segunda. Da terça, Isaías 44 e 3. Rios de águas representam também o derramamento do Espírito Santo. Na quarta-feira, Ezequiel 36 e 35, versículo 35. A terra será restaurada no milênio como o Éden. Na quinta-feira, Joel 3 e 18. O profeta Joel profetiza sobre um rio fluindo da casa de Deus para toda Judá. Já na sexta-feira, Zacarias 14, versículo 8. O rio revelado ao profeta Zacarias é similar ao de Ezequiel. Em Apocalipse 22, do 1 ao 2, nós lemos que o rio puro da água da vida flui do trono de Deus no mundo vindouro. Estas são as leituras, a leitura diária, de segunda a sábado. Vamos proceder agora com a leitura bíblica em classe. Temos aqui Ezequiel. Demora um pouquinho para se tornar nítida aí a lição, né? Aí o conteúdo da leitura. Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1, versículo 1 ao versículo 12º, versículo 12. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, o lado que o sol nasce. E as águas, que é o leste, o lado leste, o lado que o sol nasce.
e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro, e eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Olha que era um ribeiro, hein? E, tornando eu, versículo 7, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental. Sai para a região oriental, já é o inverso, né? Oriente e Ocidente, Leste, Oeste. Lado do Sol nascente, Oriente. Ocidente, lado do Sol poente. Como nós já temos lido aqui, águas. Cadê? Ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior. Isso no versículo 2. Pelo caminho que olha para o oriente. Já aqui, né? Nós acabamos de ler no versículo 8. Então me disse: estas águas saem a região oriental, Oriente, Ocidente. Cadê? Onde lemos? Vai ficar bem por dentro do assunto. Oriente. Ah, não, continua no mesmo sentido. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro, o ribeiro da vida, vivificador. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Aglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer.
não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. No começo do vídeo eu pretendia, como eu falo, está aí registrado, fazer a apresentação da lição, mas eu já comecei entrando aqui nos comentários. Mas antes de retornar novamente, eu vou dar continuidade ao que eu já vinha fazendo, né? Já li aqui a introdução também, no comentário, e vou continuar conforme eu havia me determinado a fazer. Os comentários sempre são 3 comentários, no máximo 4. E eu vou ler agora, dando continuidade, os comentários, os tópicos, né, e os subtópicos dos comentários. No tópico 1, fala sobre o aspecto escatológico. A nascente do rio, o guia celestial. Demora um pouquinho, né, para se tornar nítido aí o conteúdo. Os novos frutos são os comentários, né? E os novos frutos. Tem aqui o resumo, né, do primeiro tópico comentarístico, que é a sinopse 1, que tem um resumo aqui. O aspecto escatológico leva em conta a literalidade do novo templo, o fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores no milênio. Já que o tópico de número 2 fala sobre a implicação pneumatológica. As águas o Espírito Santo imerso nas águas e no Espírito. Já tem a sinopse aqui, sinopse do segundo tópico comentarístico, que é o resumo do tópico. Diz: a água é o maior símbolo da implicação pneumatológica de Ezequiel 47. Dando continuidade, nós teremos aqui, né, um complemento, né, um auxílio teológico, que estaremos lendo também. Terceiro tópico, sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto, abundância de árvores, o Mar Morto, a vida no Mar Morto. Só mostrando o caminho para onde a gente vai passar, né? Para depois a gente seguir já conhecendo o caminho por onde iremos passar. Sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. E aqui a sinopse, que é o resumo do terceiro ponto comentarístico. Fala: abundância de árvores como resultado das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto é a prova da nova realidade milenial.
Aí tem mais um auxílio aqui teológico, estaremos lendo também. Seguindo para a conclusão. E tem uma revisãozinha aqui no final, uma revisãozinha do conteúdo. Tem também um vocabuláriozinho. E aqui já é a lição 13. Se Deus quiser, estaremos também estudando ela, intitulada O Senhor Está Ali. Nós vamos continuar agora lendo o comentário dessa bênção, desta lição, que é emergidos no Espírito. Deixa eu ver aqui, meu pai, a gente continuar. Pronto, vamos continuar agora. Sobre o aspecto escatológico. O nascente, ou seja, a nascente do rio. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas escrituras sagradas. A visão dessa passagem é futurística e literal, e as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica e literal. O umbral da casa é uma referência ao templo da visão do profeta, capítulo 40, versículo 1 e 2. É uma referência ao templo da visão do profeta. Os detalhes desse complexo, como dimensões de áreas, dependências e medida, sugerem um templo literal. Isso é simples de entender. Se os dois que foram destruídos, o de Salomão, segundo Reis 25:9, e o de Herodes, Lucas 21:6, eram literais, não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealista, como símbolo ou figura para transmitir ideias ou simbologia. De igual modo, a promessa divina do novo templo é também literal. Joel 3:18, Zacarias 14:8. O guia celestial, versículos 2 e 3, parte A. Um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, um homem cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir. Capítulo 40, versículo 3. Continua como Cicerone nesse passeio. Cicerone. Esse anjo fez Ezequiel sair pelo portão do norte e, dessa forma, contornar o templo no sentido horário em direção ao Oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. Esta porta estará fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará fechada. Capítulo 44, versículo 2. No período dos dois templos, essa porta nunca esteve trancada. E isso revela o caráter escatológico da visão. Os novos frutos, versículo 12. A linguagem dessa passagem
é apocalíptica. E escatológica. E tem paralelo com o livro de Apocalipse. Paralelo mesmo que diz aqui. E tem paralelo com o livro de Apocalipse 22, 1 e 2. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, nos seus meses produzirá frutos novos, se refere ao milênio, e a do apóstolo João ao mundo vindouro, à eternidade. Cada trecho que se destaca, mas ambos os textos são literais. No novo céu e na nova terra não existe mar. O milênio é distinto do mundo vindouro. Apocalipse 21 e 1. Ver a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, 23ª.5. Sinopse 1. O aspecto escatológico leva em conta a literalidade do novo templo, o fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores no milênio. Nós chegamos no segundo ponto do comentário, que fala sobre a implicação pneumatológica. As águas, versículos 3 ao 6. O ser celestial fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, ou 500 metros, NAA. Isso aqui deve ser Bíblia Nova Atualizada, Almeida, alguma coisa assim. Elas me davam pelos tornozelos, versículo 3. 500 metros mais adiante, as águas chegam aos joelhos e depois de mais 500 metros, elas já estão nos lombos, versículo 4. 500 metros mais além, essas águas já haviam se tornado num ribeiro e o profeta agora tinha que nadar, versículo 5. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do ribeiro, versículo 6. Qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Glória ao nome de Jesus. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas. João 7, 37 a 39. O Espírito Santo. A imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito Santo. 1 de João, capítulo 5, versículo 6. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito ao falar sobre o Espírito Santo no discurso de João, capítulo 7, versículo 37 a 39. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois, assim como a água é indispensável à vida física de qualquer ser humano, de qualquer ser vivo,
Da mesma maneira, o Espírito é indispensável à vida do crente. A água refresca, refrigera e dá uma sensação de tranquilidade e bem-estar. E é isso que o Espírito Santo realiza na vida do crente. Isaías 44:3. Ademais, não podemos esquecer que o Senhor Jesus Cristo é a fonte de água viva. João capítulo 4, versículo 14. Imerso nas águas e no Espírito, versículos 3 ao 5. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, é uma pessoa, Mateus 28:19. Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? Todos foram cheios do Espírito Santo, Atos 2:4. Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito, Atos 4:8, Efésios 5:18. Isso está bem ilustrado na visão de Ezequiel, inundado nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus. Ezequiel 47, 3 ao 5. Sinopse 2. A água é o maior símbolo da implicação pneumatológica de Ezequiel 47. Tem aqui um auxílio teológico. É um conteúdo, como é que se diz? Alternativo. É um apoio que nos ajuda também no aprendizado. Auxílio teológico. Complemento. Águas através do templo. Abre aspas. A repartição da terra, que começou a ser descrita em 45, 1 a 8, continua em 47, 13, 48, 35, mas aqui encontramos um interlúdio poético acerca de águas refrescantes para as nações. Elas vinham de debaixo do umbral da casa, templo, para o oriente. Essa água da redenção vinha de debaixo da banda do sul do altar. Em sua visão, Ezequiel foi levado para observar a corrente de água fluente através do templo. Visto que a água estava fluindo do lado sul, o profeta foi levado para fora pelo caminho da porta do norte, até a porta exterior. 2. E então para o leste, seguindo a correnteza das águas, leste, que é o oriente. Comentário bíblico. Bicon, Isaías a Daniel, volume 4, Rio de Janeiro, CPAD 2014, páginas 487. PP deve ser páginas. Então é recomendável ler, né, quantas vezes necessárias, ou sempre, esse trecho, esse conteúdo de Ezequiel, para se familiarizar bastante com esses registros e se tornar bastante fluente dentro desse conhecimento aqui nas Escrituras. Chegamos ao tópico de número 3 neste comentário do pastor Ezequiel Soares sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. A abundância de árvores, versículo 7. O Arabá em hebraico, Aravá, literalmente árido, mas aparece também no Antigo Testamento como planície, Deuteronômio 1:1, ou deserto, Isaías 35:1, é o nome de um vale.
Josué 18:18, que se estende desde a Galileia, no norte de Israel, e vai o Golfo de Acaba, no sul do país, na margem do Mar Vermelho, Deuteronômio 1:1. Diante de Suf, nessa região se localiza o Mar Morto, Josué 3:16, Mar Salgado. Parte da região era território da antiga Pentápolis, que incluía as cidades de Sodoma e Gomorra, cuja destruição trouxe esterilidade na região, de modo que ali não nasce planta alguma, nem mesmo capim. Deuteronômio 29:23. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, versículo 7, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Esse quadro profético é do milênio. O Mar Morto, versículo 8. Essas águas, sendo levadas ao mar, sararão as águas. Já pensou águas doentes? Até as águas doentes sendo saradas. Versículo 8. Esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal. Gênesis 14, versículo 3. Já desde Gênesis, desde os primórdios. Mar Salgado, Josué 3:16. Mar das Campinas, ou Mar da Arabá, Deuteronômio 3:19, NA. Deve ser Nova Almeida atualizada. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta, 396 metros abaixo do nível do mar, e é alimentado pelas águas do Jordão e de uns poucos córregos menores. Visto que o lago não possui escoamento natural, suas águas são eliminadas por meio de evaporação. Essas águas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos fluindo através de solos salitrosos alimentados por fontes sulfurosas. Olha só que linguagem geográfica. Geografia aqui bem fluente. Não há vida nessas águas, que contêm mais de 30% de sais minerais, ao passo que a média dos oceanos é de 3%. Misericórdia. Cerca de 10%. É uma fonte de riquezas minerais. Sinceramente. Vida no Mar Morto, versículos 9 e 10. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto, e o resultado é a grande multiplicidade de peixes, como no Mar Mediterrâneo, o Mar Grande, versículo 10. Isso faz lembrar da criação no princípio, Gênesis 1, 20-21. Os pescadores em Engedi até em Eglaim, versículo 10, lançarão suas redes para apanhar os peixes, um cenário nunca visto até então na história. Engedi é um pequeno oásis localizado no deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, Josué 15:62, onde Davi se acampou quando perseguido por Saul, 1 Samuel 23:29, 24:1. Em Eglaim é uma localidade desconhecida. Há quem afirme que fica na outra margem do mar. Demora um pouquinho para se tornar nítido aqui o conteúdo da lição. Seria hoje a Jordânia, mas a linguagem parece indicar sentido norte-sul e não leste-oeste.
sobre os charcos lamaceiros com sal que não serão restaurados. Versículo 11. Há ainda muitas controvérsias, como a vida não se estende além das águas da salvação que fluem do templo, talvez a morte continue nesses buracos salinos. Isaías 66, 24, Jeremias 30, 23, 24, Apocalipse 20, versículo 10. A descrição do milênio em Isaías indica haver pecado e morte em escala reduzida, nascimento e envelhecimento, Isaías 65, 20 a 23. Mas há quem afirme que esses charcos serão de grande utilidade para a economia por causa da abundância das riquezas minerais, até para o tempero, como o sal para os sacrifícios, Ezequiel 43, 24. Mas não há unanimidade sobre nenhum desses pensamentos. Sinopse 3. Abundância de árvores como resultado das bênçãos das águas purificadoras da região do Mar Morto é a prova da nova realidade milenial. Abundância de árvores como resultado das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto é a prova da nova realidade milenial. Auxílio teológico, sarando o Mar Morto, capítulo 47, versículo 8 e 9. O Vale do Jordão é a depressão geológica na qual o Mar Morto se encontra. Esse mar tem uma água tão salgada que não há vida nela. As águas que vinham do altar desaguavam no Mar Morto, sarando-lhe, de modo que a vida era novamente possível nele. Esta é outra característica da água que flui do templo de Deus. Ela dá vida. O poder de Deus pode transformar-nos, não importa quão apáticos ou corruptos possamos ser. Seu poder pode curar até mesmo aqueles que se sentem confusos e sem esperança. Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, Rio de Janeiro, CPAD 1995, página 1084. Conclusão. Ainda tem mais algo na conclusão desta bênção, deste conteúdo de aprendizado. Conclusão. As águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem de debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro em Apocalipse apontam para Cristo e o Espírito Santo. É significativa a presença do rio no Éden no princípio, no relato da criação, e do rio da vida no mundo vindouro. O rio da visão de Ezequiel fica entre eles, ou seja, entre o primeiro e o último. Vemos em tudo isso a restauração escatológica da terra e a efusão do Espírito sem medida. A revisão do conteúdo, onde nasce o rio das águas vivificadoras. O rio flui de debaixo do umbral do templo, Ezequiel 47:1. Porque o Cicerone celestial contornou o novo templo com Ezequiel? Porque a porta oriental estava fechada. Esta porta estava fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará fechada.
Ezequiel 44:2. Me fez lembrar do livro de Cantares. E também, né, daquele versículo do Apocalipse também que dá referência a Cantares, quando diz: eis que estou à porta e bato. O significado imerso nas águas ou cheio do Espírito Santo. O que significa? Ser cheio do Espírito Santo é uma expressão que indica estar o cristão nos domínios do Espírito. Atos 4:8, Efésios 5:18. O que significa o surgimento de abundância de árvores numa terra estéril? Resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Questão 5. O que acontecerá com as águas do Mar Morto com a chegada das águas vivificadoras? A chegada das águas vivificadoras do templo revive o Mar Morto e o resultado é a grande multiplicidade de peixes, como no Mar Mediterrâneo, o Mar Grande, versículo 10. Vocabulário, né? Charcos, água parada, rasa, suja e lodacenta, que se espalha no chão. Cicerone, pessoa, normalmente profissional, que mostra e explica a visitantes ou a turistas os aspectos importantes ou curiosos de determinado lugar. Guia. Cicerone é o guia. Salitrosos, que contém muita salitre, nitrato de potássio. Sulfurosas, disse de ou ácido que contém menos oxigênio que o sulfúrico ácido usado na fabricação de fertilizantes, detergentes, etc. Concluímos, né, a lição. Posteriormente, se Deus quiser, estaremos aqui com a lição 13, última do ano, né, 25 de dezembro de 2022. Próxima lição: o Senhor está ali. Glória ao nome de Jesus. Graças a Deus pela conclusão de mais uma lição. A bênção do céu. Agradecendo a Deus. O Senhor é fiel para continuar iluminando a nossa mente, nos dando conhecimento. Amém? Continuar nos fazendo crescer na graça e no conhecimento dele. Em nome de Jesus. Com essa ajuda eficaz do Espírito Santo da Verdade, que está conosco para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pai do Senhor, Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.